Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 11ª lição das nossas revistas da faixa etária de adolescentes. Continuamos o nosso estudo sobre a história do povo escolhido. Na lição passada, nós estudamos sobre a vida de Salomão, sobre o reinado de Salomão e de como Salomão viveu coisas extraordinárias na presença do Senhor. Mas também estudamos que ele se perdeu fazendo coisas erradas. Começou bem, mas, infelizmente, terminou mal. E que em sua velhice, Salomão afirmou que uma vida em busca de prazeres não passa de vaidade. Salomão também escreveu que o dever de todo homem é temer a Deus, obedecer aos seus mandamentos, porque foi para isso que o ser humano foi criado. Então, através da ação, das más ações de Salomão, foi que o reino de Israel, que era um reino único, veio a ser dividido. E hoje estaremos estudando a lição que traz este assunto, um reino dividido, lição de número 11. A nossa leitura bíblica está em 1 Reis 12, verso 1 ao 5, e do verso 12 ao verso de número 17. Estarei lendo 1 Reis 16, versículo de número 26, que é a parte aqui da nossa mensagem da lição. Como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Veja que o que despertou a ira do Senhor contra o povo foi o povo ter sido levado a adorar ídolos. Colocaram outros no lugar que era exclusivamente do Senhor. Sabemos que Israel não era uma nação qualquer. Foi uma nação escolhida, para fazer o nome do Senhor conhecido a outros povos. Porém, Israel pecou contra o Senhor. Diante disso, Deus mantinha a sua justiça e permitia que o povo e os reis lidassem com as consequências de seus pecados. Israel sofreu um grande golpe após a morte de Salomão, que marcou a sua história para sempre. Vamos descobrir o que aconteceu com a nação santa? Muito bem. Tópico de número 1. Jeroboão e o reino do norte. A divisão do reino. Após a morte do rei Salomão, Roboão, seu filho, assumiu o trono sobre todo Israel. O povo das tribos do norte, sobre a representação de Jeroboão, procurou o rei para pedir que ele aliviasse a carga de serviços e de tributos, que foi imposta por Salomão. Jeroboão era um homem valente, que tinha sido um oficial de Salomão, conforme 1 Reis 11, verso 28. Ele tentou fazer uma rebelião contra Salomão. Ele recebeu uma mensagem do profeta Aías de que reinaria sobre 10 tribos de Israel. E essa profecia veio justamente por causa da transgressão de Salomão, pelo fato de Salomão não ter sido fiel ao Senhor e adorar somente a Deus. Após esse episódio, fugiu para o Egito para não ser morto. Porém, nesse momento de Israel, o trouxeram de volta. Roboão despediu os israelitas e pediu que voltassem em 3 dias. Nesse período, o jovem rei consultou a 2 grupos distintos. O rei Roboão consulta aqui os anciãos, experientes conselheiros do seu pai, e consulta também os jovens que haviam crescido com ele na corte. Os jovens, para eles, estavam tudo bem, estavam na corte, então os jovens desfrutavam do benefício dos impostos. Não eram os jovens que estavam pagando impostos, mas usufruindo, vivendo regaladamente, Então, o conselho aqui entre o conselho dos idosos, do pessoal mais maduro, dos anciãos
E o conselho dos jovens, conselhos completamente diferentes. Roboão se recusou a ouvir o conselho dos anciãos de Israel, que disseram para ele diminuir os impostos. E decidiu então Salomão Roboão, né? Roboão decidiu ouvir seus amigos, pessoal mais jovens, né? Que o aconselharam a cobrar impostos ainda maiores. Assim, o jovem rei não atendeu ao povo e impôs cargas muito mais pesadas do que aquelas que já estavam sobre o povo. Nós vemos isto em 1 Reis 12 e versículo de número 14. Diante disso, as 10 tribos romperam com Roboão, com Jerusalém e com a descendência de Davi. A partir daí, Jeroboão assumiu a liderança das 10 tribos e tornou-se rei sobre elas. Essas 10 tribos formaram o Reino do Norte, que ficou conhecido como Israel. Aqui nós temos uma lição muito importante, que vale a pena, né, o pessoal que é mais jovem, o pessoal que está na adolescência, dar mais atenção ao conselho, né, do pessoal mais vivido, mais experiente. Por exemplo, né, seus pais, né, alguém que queira o seu bem, que está lhe aconselhando para o bem, né? Esse pessoal já tem experiência de vida. Eles sabem por quais caminhos é mais seguro a gente trilhar, né? Então, se você atentar para o conselho aí dos mais maduros, mais vividos, né, mais idosos, com certeza a tendência é você se dar bem. O problema de Roboão é que ele deixou de ouvir os anciãos para ouvir o pessoal mais jovem, né? Não desmerecendo aí o pessoal mais jovem, não desmerecendo, dizendo que não tem a capacidade ou que sejam, como é que eu posso dizer, irresponsáveis. Não é nesse contexto. Mas fato é que pessoas, por exemplo, de 12, 13, 14 anos não têm a experiência vivida ainda do pessoal mais adulto, né? Então precisa muitas vezes de uma direção, de uma orientação, e que possam estar abertos à orientação daqueles que já viveram, já trilharam pelos caminhos da vida e descobriram, né, que a obediência a princípios e valores traz um benefício melhor do que viver regaladamente como aqueles jovens lá do palácio. Então, foi estabelecido aqui, houve uma divisão no reino. O reino de Israel estabeleceu sua capital em Samaria, né, e o reino do sul continuou sendo em Judá, com sua capital sendo Jerusalém. A nação ficou dividida por séculos. Não era, claro, não era a vontade absoluta, completa, total, plano, né, de Deus, né? Deus queria que o povo fosse um povo que através deles o mundo inteiro conhecesse ao Senhor. Mas aqui estavam falhando, né? Principalmente as autoridades que tinham se levantado sobre o povo estavam falhando na sua missão de conduzir o rebanho, porque os reis eram considerados como pastores. Estavam falhando na missão de conduzir o rebanho a glorificar a Deus. Bem, segundo subtópico, Jeroboão e o Reino do Norte. A princípio, Jeroboão tinha recebido de Deus o reinado. O profeta Aías o alertou para que andasse corretamente diante do Senhor e guardasse os seus mandamentos. Ele o fez? Vamos ver. Entretanto, Jeroboão, com medo do povo retornar a se submeter a Roboão, quando fosse adorar a Deus no templo de Jerusalém, edificou 2 altares. Ele colocou um em Betel e colocou outro em Dan. Quais as consequências disso? De desobedecer a palavra de Deus e procurar dar um jeitinho. Olha o resultado. Jeroboão levou todo o seu reino à idolatria. A idolatria que nunca é tolerada por Deus em parte nenhuma das Escrituras. Deus odeia a idolatria, né? Deus quer que a gente seja exclusivo, povo exclusivo, adoração exclusiva dele. Então,
ele construiu ali altares e também imagens, e isso levou o povo à idolatria. Além disso, ele escolheu, de acordo com a sua vontade, novas datas para as festas religiosas de Israel e constituiu sacerdotes particulares que não eram da tribo de Levi. E estava bem estabelecido, pelas orientações do Senhor, de que os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi. Portanto, ele se tornou um rei idólatra e corrompeu o culto, corrompeu o sacerdócio e, por final de contas, corrompeu toda a nação. Foi uma tragédia. Então, meus queridos irmãos que me ouvem agora, é uma tragédia quando a gente deixa de ouvir a palavra de Deus. Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus para fazer a nossa própria vontade. Como falei antes, para dar o nosso jeitinho, né? Quando a gente procura dar o nosso jeitinho, ignorando a palavra de Deus, a gente nunca vai se dar bem. Segundo tópico, reis e profetas. Os reis que sucederam Jeroboão fizeram coisas parecidas e até piores. De modo que, se não fosse a misericórdia de Deus em levantar profetas para procurar levá-los ao arrependimento, a nação estaria completamente perdida, completamente arrasada, né? O sexto rei de Israel, que era, no caso aqui, reino do norte, se chamou Onri. A Bíblia diz que ele pecou contra o Senhor Deus mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele reforçou a prática da idolatria. Olha só, em vez de combater, ele reforça a prática da idolatria e despertou com isso a ira do Senhor, né, sobre todos ali. O seu reino durou aí 12 anos e após sua morte, seu filho Acabe foi coroado. Filho este que também não fez aquilo que o coração do Papai Celestial desejava que fosse feito. Acabe foi um rei politicamente forte, mas espiritualmente fraco. Lutou batalhas contra outras nações, fez alianças políticas e manteve relações diplomáticas com outros reis. Seu reinado durou 22 anos, 10 anos a mais do que o que o antecedeu. Foi marcado por grandes construções na cidade de Samaria e fortificação de outras cidades, como, por exemplo, a cidade de Jericó. Acabe se casou com Jezabel para fazer uma aliança política em Etbaal, que era o rei dos Sidônios. E esse negócio não foi bom. A partir dessa união foi introduzido em Israel a adoração aos ídolos, Baal e Aserá. Veja que o mesmo erro de Salomão repetido aqui na vida do Acabe. Através de mulheres estrangeiras é que Salomão veio a ele mesmo se curvar perante a idolatria. Veja que através dessa aliança, desse casamento com a mulher estrangeira, findou o culto a Baal sendo introduzido em Israel. Então, dessa forma, Acabe conduziu o povo de Israel a uma profunda idolatria. Além disso, permitiu que Jezabel perseguisse e matasse os profetas do Senhor. Aqueles que conseguiram sobreviver tiveram que se esconder, como foi o caso, inclusive, do profeta Elias, né? Acabe foi um rei cruel. Ele cometeu e permitiu atos terríveis, como matar Nabote. Por qual motivo ele consentiu na morte de Nabote? Apenas para tomar sua vinha, né? Veja que a cobiça o levou a um extremo terrível. Todavia, as atitudes de Acabe não ficaram impunes. Deus levantou um profeta para confrontá-lo. Isso aparece em 1 Reis 17, verso 1.
Elias foi um profeta que se notabilizou por não se curvar diante da tirania de Acabe nem de Jezabel. Ele confrontou o rei, confrontou a rainha pelos seus pecados e com autoridade anunciou um período de seca sobre Israel que se cumpriu. A seca foi enviada por Deus como forma de juízo sobre os pecados de Israel. Elias teve grandes experiências com Deus. Por exemplo, durante o período da seca, Elias foi sustentado por corvos em Querite. Depois de algum tempo, Deus o ordenou ir até Sarepta para receber mantimento de uma viúva. Quando o profeta chegou lá, foi informado que a viúva não tinha alimentos ou recursos. Ela só possuía um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. A situação estava difícil aqui, mas veja o milagre, né? A viúva e o seu filho estavam à beira da fome. Entretanto, o Senhor usou o profeta para abençoá-la. E a partir daquele dia, a farinha e o azeite foram sendo multiplicados até o fim do período da seca, de maneira que, por meio de um milagre, Deus sustentou o profeta e a família da viúva. Tempos depois, o filho dessa mulher também morreu, mas Deus o ressuscitou mediante a oração de Elias. Veja, aconteceu 2 milagres aqui. A multiplicação do azeite da viúva, também da farinha, e a ressurreição do seu filho. Veja, para Deus operar, não precisa de muita coisa. Basta um pouquinho, colocado diante do Todo-Poderoso, como fez Jesus, partiu o pão, deu graças ao Pai, né? Enfim, e multiplicou-se ali para milhares de pessoas se alimentar. Então Deus pode pegar um pouquinho e multiplicá-lo, porque Ele é poderoso. Após 3 anos, Deus decidiu ordenar o retorno das chuvas. Porém, antes disso, Elias foi enviado a fim de confrontar a corte idólatra de Israel e também os profetas de Baal e Aserá. Elias anunciou um desafio no Monte Carmelo, entre eles sozinho, contra todos os profetas de Baal e Aserá, que dava ao todo 850. Era muita gente. Nesse desafio, 2 altares foram construídos com uma oferta de sacrifício. Os profetas idólatras deveriam clamar a Baal e Elias iria clamar ao Senhor. Aquele que respondesse à oração fazendo fogo cair do céu sobre o altar provaria ser o Deus verdadeiro. O povo de Israel, que estava ouvindo o profeta Elias, aprovou o desafio. Vamos ver quem é Deus agora. Assim, os profetas de Baal começaram a fazer os seus rituais, suas preces. Depois de algumas horas, Elias zombou de seus adversários, pois Baal e Aserá não responderam ao clamor de seus profetas. Profetas idólatras clamaram pela manhã toda, pela tarde, nada aconteceu. Nada de fogo descer do céu. Ora, de fato, não é Deus, né? É obra das mãos do homem. Então Elias chamou o povo para perto de si. Olha o que Elias fez agora. Consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Além disso, para assegurar o poder de Deus, ele ainda cavou uma valeta em volta ali e encheu, né, com cerca de 12 litros de água. Elias clamou a Deus com uma breve oração e o Senhor respondeu com fogo sobre o altar. Quando o povo de Israel viu isso, imediatamente exclamaram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Veja que é importante, né? Importante. Ficou provado que somente o Deus dos céus, invisível, mas real, é que é o Deus verdadeiro. Logo em seguida, todo o grupo dos que praticavam e ensinavam a idolatria em Israel foi destruído e Deus ordenou a chuva sobre a terra. Amém? Então, a bênção de Deus veio logo após o povo reconhecer o Senhor como único Deus verdadeiro. Terceiro e último tópico, o profeta Eliseu. Tempos depois, Elias foi levado aos céus.
Após sua partida, Eliseu, que tinha sido seu discípulo, se tornou seu sucessor. Eliseu presenciou muitos milagres junto a Elias, como, por exemplo, a abertura do rio Jordão e a subida de Elias ao céu. Deus realizou muitos milagres com Eliseu e por meio dele. O profeta também dividiu o Jordão, assim como Elias. Purificou um manancial de águas em Jericó, multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou o filho da sunamita, retirou o veneno de uma refeição, multiplicou pães, curou Naamã, comandante sírio, de lepra, fez o ferro de um machado flutuar e viu Deus cegar todo o exército sírio. Os milagres realizados e as mensagens proféticas entregues por meio de Eliseu sinalizavam o cuidado de Deus com Israel. Outros profetas também viveram ou atuaram no Reino do Norte, tais como Amós, Jonas. Entretanto, os reis de Israel insistiram em pecar contra o Senhor. Nós chegamos ao fim da nossa lição com isto chamando a nossa atenção. Por que o povo andou na idolatria? Por que o povo andou errado? Por que o povo viveu transgredindo, tropeçando? Porque faltava sinais de Deus? Não. Faltava atuação divina? Não. Faltava milagres? Também não. Deus estava fazendo maravilhas, coisas extraordinárias, coisas que nenhum ídolo, nenhum Deus feito pelas mãos do homem havia feito. Mas o povo insistia em se prostrar perante os ídolos. Então, concluímos dizendo que o Reino do Norte foi marcado por idolatria e desobediência à palavra de Deus. Todos os seus reis foram maus, de forma que Deus levantou profetas para confrontá-los, para despertar o arrependimento. Deus falou com os reis e com o povo ao longo dos anos. Porém, eles escolheram o caminho mau e o mal veio sobre eles, Então, fica essa lição para nós. Deus continua operando e fazendo maravilhas em nossas vidas. Que a gente possa ouvir, fazer aquilo que o pai falou acerca do filho. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ouvi-o. Se nós ouvirmos a Cristo, certamente teremos vida com abundância. Amém? Deus abençoe. Até a próxima lição em nome de Jesus.